E se tivesse um hábito que facilitaria todos os outros hábitos, a ponto de gerar uma reação em cadeia e fazer com que tudo fique mais fácil? Parece mágica, né? Mas é isso que o Jordan vai trazer aqui nesse livro, o hábito mais importante para nós cristãos e o que vai movimentar toda a nossa vida. Quer saber mais um pouco? Então vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Vocês sabem que aqui nesse canal eu falo sobre as minhas leituras, os aprendizados, converso com vocês um pouco também sobre a vida, essa vida cristã, né? Também sobre o desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu tô lendo no desafio de um livro por semana, o livro do Jordan. Tem sido realmente um desafio gigantesco, porque o livro ele tem 300 páginas, eu geralmente leio o livro de 250 a 280 páginas. Mas ele é um livro assim que tu não consegue. Vocês podem ver já aqui, ó, que ele tá todo, ele tá hiper marcado. Então eu não consigo ler ele assim reto. Eu tenho que ficar parando, estudando, sabe? Mas isso eu quero falar pra vocês quando eu trouxer aqui a resenha do livro e também o vlog da semana, né, de leitura, dessa semana de leitura. Provavelmente esse vídeo aqui sai na quarta, então o vídeo dessa semana de leitura vai sair na sexta. E aí, na outra quarta-feira, vai sair a resenha do Redimindo o Seu Tempo, tá? Mas eu queria falar pra vocês sobre essa questão de hábitos, já que nós estamos no começo do mês. Eu não sei em que mês você está vendo esse vídeo, tá? Mas eu tô gravando ele no começo do ano. Mas, de qualquer forma, os hábitos, mesmo depois do começo do ano, é que a gente tem essa mania de ligar isso ao final do ano. Eles têm que ser alimentados e gerados assim, e conduzidos ao decorrer de todo o ano, né? A gente não pode só fazer no começo do ano. O que acontece muito é que a gente começa o ano com muita esperança e vai se perdendo aí com o passar do tempo. Por isso, independente do dia que você estiver vendo esse vídeo, comece a pôr as suas metas no papel. E assim, eu quero trazer tantos conceitos aqui desse livro, mas tantos que são muito bons. Um deles é sobre o quanto pôr no papel é importante. Mas nesse vídeo específico, até o final, fique até o final, eu vou trazer pra vocês esse hábito, o porquê desse hábito, e bem no final quais são as ferramentas que vão ajudar que tu consiga desenvolver esse hábito, que é um hábito angular, né? Então, vamos falar um pouco mais desse conceito. O Jordan vai trazer aqui no livro, mais ou menos lá pela página 46, que no livro O Poder do Hábito, o autor vai falar, esse livro é muito conhecido nessas questões de hábito, que existem os hábitos que são chamados hábitos angulares, que são aqueles hábitos que são tão bons, tão fortes, e mexem com a gente de uma maneira que eles são capazes de gerar uma reação em cadeia. Ou seja, promovendo com que outros hábitos, outros bons hábitos que nós já temos planejado, sejam mais facilmente inseridos no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aí, o Jordan vai pegar todo o conhecimento da leitura desse livro e vai aplicar ele na vida cristã. Porque ele vai ver aqui e vai trazer pra gente dois provérbios. É o Provérbios 9, 10, 11, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois por mim os teus dias se multiplicam, e anos de vida te serão acrescentados. Deus falando, né, por aí. É no outro provérbio, é o provérbio 10, 27, diz assim: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida dos ímpios será abreviada. E aí o Jordan vai fazer aquela pergunta assim, ó: será que o temor do Senhor, o conhecimento da sua palavra, quando a gente fala o temor do Senhor, é porque vem do fato de conhecê-lo, né, a ponto de estudá-lo e guardar os seus mandamentos em seu coração, tá? Vamos partir desse princípio aí, que eu acho que é bem importante frisar. Sendo assim, aquela pessoa que estuda, que guarda, que pratica os seus mandamentos, a Bíblia diz que ela terá os seus dias prolongados ou multiplicados, depende da versão. E o Jordan faz essa pergunta aqui pra gente. Ele diz: tá, mas será que literalmente nós teremos os dias multiplicados? Eu tô aqui editando esse vídeo e eu acho que eu tenho que ressaltar que não é que o Jordan esteja dizendo que Deus não acrescenta dias. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que ele não vai entrar nesse comentário aqui desse versículo. O que ele está dizendo aqui é que de fato existe um aproveitamento melhor dos seus dias, um ganho de vida quando se aproveita, se ouve, se lê e se respeita a palavra de Deus. Só isso, tá bom? O fato é que o Jordan vai dizer que uma vez que a gente começa a mergulhar, a meditar profundamente na palavra, ou seja, consistentemente, todos os dias, como um hábito, como algo que faz parte da nossa rotina, como algo familiar, a gente vai desenvolver uma sabedoria e um entendimento que não pode ser retida em outro lugar. E isso vai trazer pra gente ganhos na utilização do nosso tempo, vai trazer ganhos na forma como a gente vive, a ponto de redimir o nosso tempo. Porque a gente vai viver de forma muito mais intencional.
ligadas ao entendimento daquele que nos criou, entendeu? Então, assim, à medida que a gente conhece Deus e entende, né, os seus mandamentos, suas ordenanças, e começa a praticar isso, a gente vai viver cada vez mais em direção ao nosso propósito. E caso a gente erre, tropece ou falhe, mais facilmente nós vamos conseguir corrigir o nosso caminho. Porque uma vez que a gente está pautado por aquele que nos criou e que sabe todas as coisas, ele também está com a gente nesses momentos, né? Então a gente sabe como agir, a gente sabe o que fazer, de acordo com os parâmetros que a Bíblia nos dá. E mesmo quando a gente falha, a gente tem a certeza de que Deus está conosco. Deus não nos abençoa pelo aquilo que a gente faz ou pela nossa produtividade, né? Ele simplesmente está conosco. A nossa graça é uma graça imerecida. A gente não merece Deus por ser mais produtivo. Então o que o Jordan quer dizer, na verdade, é que o fato de a gente adquirir essa sabedoria, esse conhecimento, essa intimidade com Deus faz com que a gente consiga viver melhor. E quando se vive melhor, a gente vive mais, nesse sentido, né? Então, assim, não tem como a gente saber se vai multiplicar os dias de fato, mas o fato que a lógica, o que é a realidade é que ter essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento, essa intimidade com Deus, com certeza vai pautar a nossa vida de forma que os nossos dias serão mais úteis, mais produtivos, serão dias intencionais. E mesmo nos nossos erros, nas nossas falhas, nós ainda teremos produtividade, nós ainda teremos glorificado a Deus, que é o principal propósito de todo ser humano, na nossa vida como um todo. Então, o tempo de inutilidade é um tempo perdido. É como se a gente não tivesse vivido aquele tempo. Agora, quando o nosso tempo é produtivo, quando o nosso tempo é vivido de forma intencional, esse tempo sim é realmente válido, né? Então, realmente existe graça nisso. Então, ele fala aqui dessa forma: ler a Bíblia se tornou um desses hábitos angulares, né? Ou o hábito angular. Porque o Jordan vai trazer a ideia de que se a gente começar o nosso dia, ou se a gente inserir o nosso dia, né? Ele não dá essa, você precisa começar o seu dia. Não, ele diz que ele vê que o melhor horário, onde ele está mais lúcido, onde ele tem mais tempo em silêncio, onde ele tem mais capacidade cognitiva é pela manhã. Então, ele separou esse tempo para Deus. Ele fala que aqui ele tem a conexão com a Bíblia e a oração das 5 da manhã até as 6. Ele acorda mais cedo e faz esse horário somente para a palavra. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso desse jeito, né, com todo esse tempo aí. Entretanto, ele frisa que é importante selecionar isso como um hábito prioritário e inserir ele dentro da nossa vida de forma, assim, objetiva, ou seja, tendo a certeza de que aquilo é algo extremamente importante e que deve ser feito acima de todo, em detrimento das outras coisas, tá? Esse é o principal hábito. Porque é inegável que no momento que tu começou a ler a Bíblia, consequentemente, assim, já existem até várias pesquisas sobre isso, né? A gente tem atitudes diferentes no decorrer do dia, né? Então, o Jordan vai dizer que não somente ler a Bíblia, mas desenvolver algum método de estudo, de leitura, de meditação durante esse período. E aí que eu quero trazer para vocês, assim, alguns exemplos de como fazer isso. Eu já trouxe aqui o meu devocional para vocês em um vídeo, né? Quero trazer para vocês aqui modos práticos de poder realizar isso e um que o Jordan também traz aqui nesse livro. Um dos modelos que o Jordan traz aqui no livro é o estudo da palavra por capítulos. Por exemplo, ele usa o método do Martinho Lutero, onde ele faz algumas perguntas no final da leitura do texto e uma oração direcionada por aquele texto, né? Então, ele faz essas perguntas, ele lê, ele ora, né, dedica aquele momento a Deus, e ele faz essas perguntas aqui, depois de ler um capítulo da Bíblia, né? Ou pode ser um livro, depende do seu tempo e do seu, assim, hora de leitura que você tem, tá? Ele faz a primeira pergunta: instrução. O que essa passagem está ordenando que você faça? Então, você vai ler aquele versículo e vai pensar no que aquele versículo está ordenando hoje para ti, tá? Louvor. Louvor pelo que a passagem o leva a louvar a Deus, né? O que essa passagem te leva a adorar a Deus? Então, tu já responde em adoração. Confissão. Onde você não cumpriu essas instruções da passagem. Então, tu vai confessar a Deus em que momento que tu deixou de fazer algo que essa passagem tem demonstrado para ti, né? E na petição, tu vai pedir graça de Deus para ajudar ele a viver esse mandamento. Então, na petição, tu vai pedir graça de Deus para que tu possa viver esses mandamentos, né? E que vai pedir perdão a Deus, né? E agradecer também pelo perdão já concedido por Jesus na cruz. Então, tipo assim, ele vai ter esse momento de instrução, de louvor, de confissão e de petição, depois da leitura da Bíblia. E no caso do Jordan, ele se valia do recurso de ler a Bíblia junto com um comentário bíblico, né? Do Timothy Keller, ele fala até aqui, ou do Wayne Wright.
Então, é válido porque daí já tem uma explicação do teu capítulo, né? Então já começa a ter um pouco mais de consciência ali do que está sendo dito, para poder responder essas perguntas e poder já fazer toda a petição, a instrução. Então, ter um comentário bíblico ajuda bastante. Para quem tem o Kindle, dá para botar o comentário bíblico no Kindle, mas também dá para pesquisar na internet, tá? E, tem alguns aplicativos de Bíblia que já vem com alguma explicaçãozinha ali, então também é legal ver, pesquisar sobre isso e ver, tá? Mas o interessante é tu montar esse cenário ali, né, de leitura de um capítulo, por exemplo, esses pensamentos sobre esse capítulo e essas ações em resposta ao que tu aprendeu ali, tá? No começo pode parecer estranho ou difícil, até chato, porque muitas vezes a gente não tem ainda uma fluência numa interpretação bíblica, né? A gente pega um versículo ali e fica meio perdido. Então, às vezes é bom, por exemplo, começar com o Novo Testamento, de repente, com Provérbios, que daí tu já tem uma ideia do que ele está tratando. E quem sabe, mais pra frente, progredir para uma leitura mais, por exemplo, em ordem cronológica, até das histórias, enfim. Porque daí tu vai orando, também pedindo que Deus te dê discernimento, e a gente tá lendo a Bíblia sentado junto com o autor, então isso facilita bastante. Eu tenho feito esse método dele, mas de forma diferente. Eu tenho um devocional diário que eu faço, que seria a leitura da Bíblia em 100 dias, né? Então eu vou ler ela no aplicativo, na verdade eu escuto ela, leio assim uma parte dela de manhã, aí olha o que eu faço. Em 100 dias ficaram muitos capítulos para ler. Então o que eu faço? Eu botei a meta de tentar o máximo possível ler, mas eu vou ouvir. Então esse meu cronograma, ele vem acompanhado de orações sistemáticas, um tema sistemático, assim, né? Agora a gente vai 20 dias de orar sobre vida espiritual, depois financeira, assim vai. Então todo dia eu faço essa oração e vou ouvir e ler junto o máximo que eu posso ali de versículos. Depois que eu fiz isso, eu tento responder, né, ao que eu li ali, pensar no que eu li. E se faltou versículos para serem escutados ou lidos, eu procuro ler eles no decorrer do dia. Porque daí eu boto quando eu tô lavando uma louça, quando eu tô levando as gurias, a minha filha pro trabalho, ou fazendo alguma outra atividade, eu vou escutando. Mas eu escolho pelo menos os primeiros versículos daquele meu devocional diário ali, de leitura da Bíblia sistemática, justamente para poder fazer essa parte desse hábito angular, que é o primeiro hábito da manhã, o primeiro hábito, ou o hábito que tu vai ter e vai implementar primeiro na tua vida, né? E realmente é verdade. Tudo flui muito melhor, tá? Mas não espere, assim, coisas mágicas nos primeiros dias. O fato é que muda a nossa perspectiva de vida quando a gente começa a levar isso a sério. E quando a gente começa a entender que aquilo de fato é um contato diário com Deus, tá? Ser nas primeiras horas da manhã ajuda bastante. Mas pra nem todo mundo é possível. E assim, faça do jeito que você consegue fazer. Mas atenção, né? Até o Jordan dá uma pincelada nisso. Leve isso como uma prioridade. Falar e estar com Deus. Afinal, a maior parte da sua vida vai ser passada com Cristo na eternidade, se Deus quiser, né? Mas aqui na Terra é muito pouco tempo. Se tu não consegue gastar tempo com o autor do tempo, orando e lendo a sua palavra, então tu não vai entender mais nada. E de fato, tu nunca vai conseguir por completo implementar os hábitos que realmente vão fazer diferença na tua vida, tá? Isso é muito lógico. Você é um cristão, você acredita que Deus criou todas as coisas e que você tem um propósito na Terra muito além daqueles que a maior parte das pessoas tem, que é o propósito de glorificar a Deus. E se tu entendeu isso, obrigatoriamente tu vai selecionar como prioridade isso na tua vida. Ou deveria, né? Uma outra forma de fazer isso, então, já dei duas formas, é a do Martin Lutero, e aí eu adaptei a do Martin Lutero pra mim, é fazer um que é muito mais fácil, que é usar o Catecismo Nova Cidade. Eu vou deixar aqui embaixo os links, tanto dos aplicativos quanto desse livro, e geralmente o precinho dele, assim, é salgado, né? Pra quem compra pouco livro já acha R$60 um livro salgado, né? E pro que hoje a economia tá, realmente é salgado. Entretanto, é um livro pra vida, tá? Todo mundo devia ter em casa. O Catecismo Nova Cidade vai trazer uma pergunta, uma resposta e o versículo correspondente junto com 2 comentários, geralmente um contemporâneo e um mais antigo, né? De um teólogo mais antigo. Então, ele vai te dar uma explicação muito boa e vai te dar uma oração no final. Isso vai te ajudar muito no teu desenvolvimento e ele não leva mais de 15 ou 20 minutos para ser feito, entendeu? Então, tu pode, por exemplo, fazer essa primeira parte de ler a pergunta, a resposta, o versículo e orar e ler o restante do livro, por exemplo, em outro momento que tu vai tirar de devoção no final do dia, por exemplo, à noite, quando tu vem do trabalho. Mas eu acho que tu poderia, sim, priorizar Deus na tua vida dessa maneira e colocar nos primeiros momentos do teu dia, né? Eu acho bem achado, né? Porque cada um sabe da sua realidade, mas
e fazer esse devocional. Vale a pena investir, ele tem 52 perguntas, então tu vai poder fazer ele muitas vezes no ano, repetir, né? Até um ponto de uma hora tu vai acabar decorando e aquilo vai ser inculcado na tua mente. Mas atenção, nada disso substitui a leitura da Bíblia, assim, a leitura da Bíblia em sistemas, né? Seja por ordem cronológica, seja intercalados. Todos nós devemos ter momentos de leitura bíblica intencionais, anuais ou por período. Para qual idade o catecismo? Gente, eu acho assim, a pessoa começou a entender o que é certo e errado, o catecismo, esse Nova Cidade, já é recomendado, já ajuda bastante. Tá certo? Então temos esses 3 métodos. O do Lutero, que eu disse aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição também certinho a tabela. O meu adaptado do Lutero, né? E agora esse que eu falei pra vocês, que é acompanhar todo dia o devocional Nova Cidade. Depois vocês podem também migrar para outro tipo de devocional, tá? Tem muitos devocionais, eu vou ver se eu deixo mais algum aqui embaixo pra vocês. Mas o importante é fazer isso, porque segundo o Jordan e a interpretação que ele tem da Bíblia, que eu considero assim uma das mais corretas, de fato, esse é o hábito que vai fazer com que tu consiga desenvolver os outros hábitos. Afinal, uma das premissas do que o Jordan traz aqui é que somente o autor do tempo, aquele que criou de fato o tempo lá em Gênesis, pode nos ensinar como gerir melhor o tempo. Afinal, esse tempo foi criado para ser vivido para ele. Quem de melhor poderia te trazer uma vida mais intencional e um tempo mais bem vivido, senão aquele que criou o tempo? Então, se tu quer ter êxito nisso e ter sucesso na tua gestão de tempo, com certeza, a primeira coisa que tu tem que aprender a fazer e a priorizar é estar com o autor do tempo, que é Deus. Hoje eu vou ficando por aqui. Se eu me enrolei, deixem aqui nos comentários se eu posso gravar novamente, tá? Tá um calor, assim, absurdo aqui. A gente não tá conseguindo raciocinar, por incrível que pareça, aqui no Rio Grande do Sul, essa semana. Mas eu espero que eu tenha me feito entender. De qualquer forma, não deixem de ler este livro e esperar os próximos vídeos com a leitura dessa semana e também com a resenha, se Deus quiser, dessa leitura magnífica aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até mais.